Olá, vou falar sobre insider e sobre exclusão no seguro J&O. Eu postei recentemente uma notícia, né, que a CVM abriu um processo administrativo sancionador contra a diretora de relação de investidores e o marido dela pela suposta prática de insider. Então, o que é insider? Eu tive conhecimento de informação privilegiada e com o uso dessa informação eu negociei minhas ações para ter um ganho ou para reduzir uma perda. No caso dela, ela sabia que, teoricamente, né, ela sabia que ia ser divulgado um contrato aí, a existência de um contrato, os termos de um contrato com o fundador da empresa, e o mercado possivelmente não receberia bem essa notícia e o valor das ações poderiam cair. Ela foi lá, ela e o marido, com base nessas informações que eles tiveram conhecimento, teriam vendido as ações para obter vantagem antes que as ações caíssem, então ela vendeu na alta e não teve esse prejuízo financeiro. Bom, isso tá ou não tá coberto no seguro J&O? Não está coberto. Aí o primeiro ponto, quando eu postei isso, muitas pessoas me falaram, não, tá tudo bem. A condenação do insider, até porque é um crime, né, contra o mercado financeiro, não está coberto. Mas os custos de defesa até que ela seja condenada e transitada em julgado, estão cobertos sim. Gente, isso gera essa confusão, porque nas ações judiciais de condutas criminosas, né, a gente fala que cobre o custo de defesa, a gente não, né, a pólice cita que cobre os custos de defesa até o trânsito em julgado da ação, e se o segurado for condenado, ele deve devolver os valores previamente adiantados pela seguradora a título de custo de defesa, ou se ele confessar. E aí criou-se uma analogia para tudo. Então, tudo que está excluído cobre o custo de defesa e se caracterizar uma condenação da exclusão, aí que o segurado vai devolver esses valores. Não é bem assim, gente. Quando um assunto é excluído da pólice, isso serve para qualquer ramo de seguro. Quando um assunto é excluído da pólice, não cobre absolutamente nada relacionado àquele assunto. Nenhuma cobertura acessória, não cobre o custo de defesa, não cobre absolutamente nada, nada. Para a seguradora cobrir alguma coisa, ela faz ressalva. No caso do ato doloso, da exclusão do ato doloso, a seguradora faz essa ressalva. Não cubra o ato doloso, blá, 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 blá. Aí tem lá, linha 1, normalmente, né? Outro parágrafo. Com relação à exclusão acima de atos dolosos, estarão amparados custos de defesa até trânsito em julgado de decisão ou confissão expressa do segurado. Ela faz essa ressalva. Por exemplo, não cubro a reclamação ambiental. Quando a seguradora escreve que não cobre reclamação ambiental, ela não cobre nada. Ela não cobre a condenação, ela não cobre o custo de defesa, ela não cobre uma penhora decorrente de uma ação ambiental, ela não cobre processo administrativo ambiental, ela não cobre multa ambiental. Ah, mas ele tem a cobertura de multa, mas ela não cobre ambiental. A multa é uma cobertura acessória ali que se refere aos assuntos que estão parados na pólice. Se não cobre ambiental, não cobre nada. Se a seguradora quiser cobrir algo, fazer alguma ressalva, ela vai falar, não cubra ambiental, salvo custos de defesa. Aí na cobertura de multa, ela fala, ao contrário do que consta na exclusão 5.3, blá, 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 estarão amparados as multas decorrentes de procedimentos administrativos ambientais, por exemplo. Ela tem que fazer essa ressalva. Se ela não faz essa ressalva, não está coberto. Insider, gente, é uma exclusão que a maioria das seguradoras não faz ressalva. Ela fala que se o segurado tiver vantagem pessoal, se ele usar informação para obter vantagem pessoal, é um risco excluído. E aí, nesse caso, ele teria tido uma vantagem pessoal. Aí, outra polêmica que gera com o insider, né? Ah, mas ele não teve conhecimento do fato por conta do cargo dele. Se ele não ocupasse esse cargo, ele não teria tido conhecimento. Logo, se ele não teria tido conhecimento, ele não poderia ser processado por isso. Ele só está sendo processado por isso, vai fazer na ordem inversa, porque ele ocupava esse cargo e por conta de ocupar esse cargo, ele teve conhecimento desse fato. Mas aí vejam o pulo do gato, da diferença entre a cobertura e esse risco excluído. O seguro cobre reclamações sobre a gestão do administrador, sobre os atos de gestão em nome da empresa. Então, ele tomou uma decisão trabalhista, uma decisão tributária, que aquela decisão foi em nome da empresa. A empresa deixou de recolher determinado tributo, a empresa classificou determinado tributo. A empresa fez um acordo com um sindicato, representado por ele.
Nesse caso, ele não vendeu as ações em nome da empresa, ele vendeu as ações em nome dele, ele negociou as ações em nome dele. Vejam, é sob o aspecto pessoal, Então, ele que tem que pensar assim, peraí, será que vão alegar se eu vender agora, né? Teve essa notícia aqui. Será que essa notícia poderia causar movimentação no mercado? Então, melhor eu nem vender as ações. Porque se causar movimentação, como eu vendi muito próximo ao anúncio, eu posso ser acusado de insider. As ações são dele, são pessoais dele. E a exclusão fala isso, que as reclamações decorrentes de vantagem pessoal do segurado não estão amparadas no seguro. Então, não cobre custo de defesa. Aí, nesse caso, o marido dela também está sendo processado. Poderia usar cobertura de cônjuge? Lembram que tem aquela cobertura lá para reclamações de cônjuges, herdeiros, espólio, blá, 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 blá? Em virtude de um ato de gestão de um administrador? Estaria coberto? Não estaria coberto porque o principal não está coberto. O evento insider não está coberto, então não cobre nada, não cobre custo de defesa, não cobre a cobertura do cônjuge, não cobre se eventualmente existisse alguma penhora online, algum bloqueio, não cobre nada, nada. Ah, mas ela foi absolvida, por exemplo. Ela pode pedir o reembolso dos honorários? Não, porque não é um risco coberto na pólice. Se ela foi absolvida, que bom, legal, mas não é um risco coberto. A seguradora não quer cobrir isso. Ah, mas não é justo, ela foi absolvida. Não é um risco coberto. Aqui a gente não vai entrar no mérito da causa. Não é um risco comparado na pólice. Então, insider não está coberto no seguro J&O e na maioria das seguradoras não tem ressalva para custos de defesa. E quando vocês fizerem a leitura de alguma exclusão, a seguradora exclui garantias pessoais, né? Por exemplo, quando o diretor é avalista ali da empresa. Ela não cobre nada, nem custo de defesa. Aí você vai lá ler o texto da exclusão, né? Vai lá nos itens excluídos, tem lá as exclusões. Exclusão, risco excluído, garantias pessoais, tais como aval, fiança, lá, exceto custos de defesas, custo de defesa. Aí cobrem. Ou então a seguradora pode ter uma cobertura, uma extensão de cobertura, que algumas têm, né, nesse caso, que chama cobertura de garantias pessoais. Aí o segurado fica todo feliz, né? Então cobra quando eu for avalista, fiador da empresa, né? Se eu for condenado, se eu tiver de indenizar por conta disso. Opa, não, leiam a cobertura. Nenhuma seguradora cobre a garantia pessoal. As seguradoras que têm essa cobertura fazem uma ressalva das exclusões, falando que cobre custo de defesa, não a condenação, tá? Então, cuidado com isso. Então, o principal objetivo desse vídeo era falar para vocês, primeiro, insider não está coberto. Segundo, goste ou não, polêmico ou não, é um fato, né? A gente não tem o que fazer com isso, você pode tentar negociar com a seguradora cobertura para isso, acho difícil ela aceitar, mas enfim, insider não está coberto. Segundo, todas as exclusões de todos os ramos de seguro, se não tem uma ressalva, não está coberto. Eu acho engraçado que, dando um exemplo totalmente oposto ao J&O, né? Em seguro de condomínio, tem lá a exclusão de vazamento por entupimento, vazamento e infiltração por entupimento de calha, né? Aí eles falam assim, não, vazamento e infiltração por entupimento de calha, tem alguns que é geral, né? Mas aqui, aí tem umas que falam que é só vazamento e infiltração. Mas aqui rompeu o cano, tá excluído. Tem ressalva que a exclusão não é aplicada se houver rompimento de cano para danos a terceiros? Não tem, então tá excluído. Mas aqui alguém deu uma martelada e não sei o que lá, o funcionário do condomínio. Tem ressalva para caso o funcionário do condomínio dê uma martelada e tal? Não, não tem, então tá excluído. A exclusão é absoluta, gente. É absoluta. A única coisa que cobre em qualquer... Eu dei esse exemplo totalmente oposto, né? Ao seguro J&O, para vocês verem que isso é válido para qualquer seguro. Qualquer ramo de seguro, ok? Se eu excluo um assunto, eu não cubro nada relacionado àquele assunto. Para eu cobrir qualquer coisa relacionada àquele assunto, eu tenho de fazer uma ressalva na exclusão ou ter uma cláusula, uma cobertura, uma cláusula particular que faça uma ressalva sobre aquela exclusão. Combinado? Então, leiam o texto das exclusões e leiam o texto das coberturas para saber exatamente o que o seguro cobre e o que o seguro exclui.